Quanto que o compulsório interfere nas vendas? Mas Alexandre, o que é o compulsório? Olha só, muitos vendedores que eu converso hoje sobre economia no sentido macro, no sentido micro, eles não sabem o que é o compulsório. E olha só, o compulsório ele interfere diretamente nas vendas. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso. Como o compulsório ele pode interferir diretamente nas vendas e inclusive na sua empresa hoje, ele estar afetando diretamente as vendas. Principalmente se você vende high ticket, né? Lembra? High ticket, ticket elevado, low ticket, baixo ticket. Quem vende high ticket hoje, sim, tem uma interferência direta do compulsório. Nós vamos falar de uma forma bem lúdica, eu espero que faça sentido para você. Primeira coisa que eu trouxe alguns tópicos para a gente discutir aqui no meu computador. Então, se eu olhar para o lado da esquerda, eu vou olhar para o meu computador. Primeira coisa, Banco Central. Quem que é o Banco Central? Ele que regulamenta o compulsório. Em outro momento a gente vai falar mais coisas sobre o Banco Central, como por exemplo taxa de juros. Neste momento nós vamos falar sobre compulsório. E o Banco Central ele tem o compulsório como sendo uma das medidas aonde ele consegue colocar mais dinheiro ou menos dinheiro no mercado. E isso interfere diretamente no teu negócio. Vamos imaginar o seguinte. Se os bancos têm mais dinheiro para emprestar, automaticamente ele vai ter um juro menor. Porque ele tem mais a questão da lei da oferta e da procura. Ou seja, eu tenho mais dinheiro para emprestar, então para que mais pessoas peguem o dinheiro, eu vou lá e diminuo os juros, fazendo com que o dinheiro circule mais. Então imagine que se você vende um carro, se você vender automóveis, naquele momento que você está vendendo um carro e a pessoa vai financiar o automóvel, se tem mais dinheiro disponível no mercado, o juro é menor. Da mesma forma, quando tem menos dinheiro disponível no mercado, o juro é maior, por isso que é uma das formas que interfere diretamente nos negócios. Então o Banco Central ele usa o compulsório justamente para conseguir controlar uma parte da economia. Ele consegue sim, de alguma forma, disponibilizar mais dinheiro e também tirar. E outra coisa importante, olha só. Imagine se hoje todo mundo fosse no banco sacar o dinheiro. O que aconteceria? Ou já parou a pensar o que o banco faz com o seu dinheiro? Naquele momento que o banco recebe, por exemplo, 10 mil reais em depósito à vista. O que é o depósito à vista? Quando fica lá na nossa conta, paradinho o dinheiro, sem render nada. Naquele momento que o banco fica com 10 mil reais, ele tem um compulsório de 20%, por exemplo, ele automaticamente tem que pegar esses 20% e entregar e depositá-lo no Banco Central. Para que o Banco Central consiga falar assim, olha, espera aí, se um dia acontecer um problema de insolvência ou falta de liquidez, eu pelo menos aqui tenho 20% para conseguir devolver para as pessoas. E como que o Banco Central chega num cálculo, por exemplo, de 20%, 25%, 15%, dependendo do momento da economia? Ele chega nesse cálculo porque ele sabe que nem sempre as pessoas sairão correndo para sacar o dinheiro naquele momento. Então, assim, nem todo mundo sairá junto para sacar o dinheiro. Então, algumas pessoas elas vão sacar um volume X e esse volume X é calculado. Por isso que hoje os bancos, ele faz o quê? Ele usa o teu próprio dinheiro para emprestar dinheiro para outras pessoas e aí faz o seu rendimento, né? Então, é muito importante nós entendermos esse aspecto econômico. E olha só, para a gente exemplificar, eu trouxe uma coisa muito simples aqui. Deixa eu pegar aqui um prato, eu vou pegar aqui uma pizza e nós vamos fazer um cálculo aqui de 20%, que nesse momento que eu estou gravando o vídeo, é os 20% do compulsório do Brasil nesse momento. Então vamos imaginar que aqui, ó, o 100% é como se fosse o dinheiro que tu vai lá depositar, por exemplo, lá no banco. Tu depositou o 100%. Ou imagine, eu deposito, o Vinícius deposita, o Lucas deposita o dinheiro e no montante, no final do dia, o banco lá tem 10 mil reais de dinheiros depositados. Naquele momento, hoje, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que pegar 20% dessa grana, vamos aqui mais ou menos aqui quebrar 20% do valor aqui, ó, 20% do valor. Ele vai pegar esse montante aqui e ele vai fazer o quê? Ele vai colocar no prato do Banco Central e ele vai encaminhar lá para o Banco Central. O Banco Central fica com os 20% e o que ele vai fazer com esse restante aqui, que é os 80%, mais ou menos, né? Ele vai emprestar para pessoas. Daí, digamos que ele vai pegar lá um percentual, 5% desse valor, mais ou menos, e ele vai fazer o quê? Ele vai encaminhar esse valor lá para o Joãozinho. Ó, Joãozinho, tô te emprestando o dinheiro. De repente o Joãozinho, lembra que o Joãozinho emprestou esse dinheiro? Vamos pegar aqui de volta o percentual aqui do Joãozinho. Ele vai fazer o quê? Durante o primeiro mês o Joãozinho vai pagar um percentual disso. Ele vai pegar uma fraçãozinha, ó, vou pegar aqui uma fraçãozinha, vamos cortar nossa pizza, uma fraçãozinha, e ele vai lá fazer o quê? Devolver para o banco, não o Banco Central. Você entendeu? Então é mais ou menos assim que hoje acontece. E o que acontece no frigir dos ovos? Imagine que o Banco Central, que hoje ó, ele tinha 20%, ele decide naquele momento fazer o quê? Ó, cara, vamos pegar 5%, mais 5, ficar só com 15%. E vamos pegar esses 5% e vamos fazer o quê? Vamos pegar o quê? Os 5%, devolver para onde?
lá para o banco emprestar novamente para as pessoas. E o que acontece? Mais dinheiro no mercado, tem mais possibilidade do banco conseguir emprestar o dinheiro, como nós tínhamos falado lá no início. Se fez sentido para ti, dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal também, que a gente vai ficar muito feliz, né? Vamos criar um conteúdo um pouquinho mais disruptivo para você entender coisas complexas. Mas Alexandre, olha só, como que o compulsório ele pode afetar a minha venda lá no comércio? Se eu vendo um produto talvez de baixo ticket, como que ele pode afetar a minha venda se eu vendo uma grande máquina para uma indústria? Imagine que se o juro estiver mais caro, por exemplo, você está financiando o seu carro, e o juro que você vai pagar vai fazer a parcela ficar mais cara. Você não consegue pagar aquela parcela. O que você vai fazer? Você automaticamente talvez vai postergar a compra daquele automóvel, freando talvez a economia. Por isso que é muito importante a gente acompanhar alguns indicadores do mercado, porque eles interferem diretamente sim as nossas vendas. Só que poucos vendedores hoje acompanham alguns indicadores de mercado. Então nós estamos falando hoje sobre exclusivamente o compulsório e como ele interfere diretamente nas suas vendas. E em breve voltaremos com outros conteúdos complementares da economia. Valeu!